que hoje o assunto é muito sério. A gente precisa trazer à memória a importância e o que é verdadeiramente paternidade. E a gente tem uma pessoa que, de fato, é filho. E como filho, ele vai falar sobre paternidade. É com muita alegria que a gente recebe aqui o presbítero Felipe Dourado. Ele que é um dos líderes do Ministério de Jovens de Alphaville. E ele não veio sozinho. Tudo bem, Felipe? A paz, pastora, a paz a todos, um bom dia. É um imenso prazer estar aqui, né? Hoje, o presbítero Felipe aqui, junto com a minha esposa, a presbítera Rafaela. A paz, pessoal. Um bom dia para você, um bom domingo, que o seu dia seja maravilhoso na presença do Senhor. Amém, amém, presbítero. Então, assim, a palavra é sua, porque eu sei que Deus vai te usar tremendo. Tem muita gente precisando trazer à memória o que é a verdadeira paternidade. Amém. Glória a Jesus. A palavra que o Senhor ministrou muito, né? Tem conversando com a Rafa ontem. O Senhor nos preparou uma herança. E para a gente poder receber essa herança, nós precisamos ser filhos, né? Então existem algumas esferas de paternidade, né? Seja ela no seu lar, seja ela ministerial. Nós precisamos ser filhos para receber a nossa herança. E a palavra começa nos dizendo em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Era o Filho único de Deus, né? Para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. E a palavra também em Apocalipse nos diz que ele é o primogênito dos santos, o primogênito dos mortos. O Senhor Jesus, ele se fez primogênito, ele se fez o primeiro para que nele nós pudéssemos nos tornar filhos. E nos garantiu uma herança, nós somos co-herdeiros em Cristo. Para nós hoje falar sobre paternidade, eu sou filho, né? O Senhor me deu essa graça. Eu não nasci num lar cristão, mas eu nasci numa família onde eu tive uma paternidade, onde os meus pais ali sempre estavam presentes, né? Quando a gente chega no Evangelho, para conseguir assimilar Deus de Pai, Deus me deu essa graça. Então você conhecer Deus como um Pai, saber que Pai ele zela por você, eu consegui enxergar Deus com esses olhos, né? E diferente um pouco da história da Rafa, né? Da minha esposa, da presbítera Rafa, que ela cresceu na ausência do pai, né? Então ali durante o casamento a gente foi se ajustando, entendendo, e o Senhor Jesus foi nos lapidando, nos ensinando. Mas eu vejo a importância de nós reconhecermos a nossa necessidade de sermos filhos. Há uma necessidade no reino de nós nos comportarmos como filhos, né? Agora falando um pouquinho da palavra, em Mateus 15:21, ele fala um pouco da mulher cananeia, mas antes eu queria falar de João 1, do 11 ao 13. A palavra fala assim: veio para os que era seu, e os seus não o receberam, mas todos que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram de sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade de homem, mas de Deus. A palavra, quando ela fala assim, que ele veio para os que eram seus, não os receberam. Eu lembro da mulher cananeia, que eu falei agora em Mateus 15, né? A mulher cananeia, ela não fazia parte da aliança, né? O Senhor Jesus estava passando ali na região de Tiro, de Sidom, né? E a mulher cananeia, ela vem ali clamando: Senhor, filho de Davi, tem de compaixão, minha filha está horrivelmente demoniada, né? E os discípulos falam assim: despede ela, Senhor, despede ela, porque ela vem importunando a gente aqui, ela está fazendo um alvoroço, né? Mas é o Senhor Jesus, né? Ele olha para ela, mas é uma atitude dela, que ela adorar o Senhor. Ela adora o Senhor, fala assim: Senhor, tem de compaixão. E o Senhor Jesus fala para ela assim, ali a gente já consegue entender um pouco que o Senhor Jesus ele veio para a casa de Israel. Naquele momento não era o tempo dos gentios, né? Mas hoje nós somos filhos. Então os filhos antes era só o povo de Israel, mas hoje nós, através de Cristo, nós nos tornamos filhos. E o Senhor Jesus fala assim: ó, não é lícito eu tirar dos filhos, tirar o pão dos filhos, né? E dar, né? E dar aos cães. E aí ela fala assim: mas, porém, os cães se alimentam das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Ali o Senhor Jesus fala assim: grande é a tua fé. De fato, a tua fé alcançou, o teu milagre você alcançou. Uma migalha. E aqui eu trago a importância da mesa dos filhos, né? Hoje nós somos filhos de Deus.
o Senhor nos garantiu, como está escrito em João 1, do 11 em diante, o Senhor nos deu poder para nos chamarmos, nos tornarmos filhos de Deus. Há uma mesa para a gente. Se uma migalha, ele pôde fazer isso, pôde transformar a casa da mulher cananeia. Quanto mais o pão inteiro, quanto mais o lugar à mesa. Então o Senhor nos chamou por filhos para uma herança, né? Quando Abraão ele tem um interesse, ele fala assim: Senhor, mas quem é que vai herdar? O Senhor me deu tudo isso daqui, mas quem vai herdar? Vai ser o Damasceno, Eliezer, o Damasceno? E o Senhor fala: não, nas tuas entranhas, Abraão, eu vou te dar, você vai gerar o seu filho, e o teu filho vai herdar isso. Não é o filho nem da concubina, é o filho que eu vou te dar, que você vai gerar. Hoje, pegando esse contexto, Deus ele tem um interesse em nos dar uma herança. Nós temos uma herança que nós temos para assumir. Mas, em primeiro lugar, nós temos que saber que nós somos filhos. Hoje, pastor, a gente vê uma geração... Eu sou da geração de 90, né? Então, assim, eu vi no meu meio muitas famílias que os filhos não temem os pais, não amam os pais, não respeitam os pais. Você fala hoje de uma paternidade física... são poucos que conhecem, poucos são agraciados, né, com uma família estruturada. Satanás, nosso inimigo, ele veio para matar, roubar e destruir, né? Um dos primeiros pilares que ele vem para destruir é a família, é destruir a figura paterna, né? É destruir a figura da autoridade do pai. E a gente, com tantas atividades, vendo o mundo, né, querendo ganhar o próprio mundo, e as famílias se perdendo, né? Você vendo os filhos se perdendo, não respeitando, não conversando com os pais. A palavra nos garante: honra teu pai e mãe, né? Que os seus dias serão longos nessa terra. O Senhor nos dá tanta garantia. Mas nós nascemos aqui, corpo humano, né? E temos que aprender tudo aqui, né? Nós vamos aprendendo conforme nós vamos andando, adquirindo experiência. E eu vejo hoje um alerta de Deus sobre as nossas vidas. Em Malaquias fala que, na Malaquias 4, o Senhor fala um pouco sobre a unção de Elias, né? Malaquias 4, 5 e 6, ele fala assim: eis que vos enviaria o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Esse dia, o grande e terrível dia, ainda não chegou, ele vai vir, né? O Senhor ele veio já uma vez, agora a próxima vez vai haver separação, não vai ter mais tempo, né? E só que a palavra fala assim, que essa unção de Elias, ela converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Eu vejo uma necessidade de nós realmente reconhecermos de que nós precisamos nos colocar debaixo da autoridade dos nossos pais. O filho pródigo, por exemplo, né, ele sai, pega a herança dele e vai embora, ele pega a parte dele e vai embora, mas quando ele volta, o que ele recebe de volta é o anel de filho. Ele pode não ter a parte da herança, mas ele é reconhecido como filho. O pai festeja e coloca ele dentro do aprisco dele, dentro de tudo que ele tem. Na alegria do pai de quando o filho volta. Então isso, a paternidade, né? Eu sei que a Rafa tem um pouco a falar também, ela tem a história dela. Mas eu vejo em todas as esferas, pastora, desde a esfera de pastorado, né? A gente vê Elias. Elias, ele lançou a capa sobre Eliseu. Eliseu, ele vai lá e queimou toda a herança dele. Ele pegou todas as juntas de boi. Ele queimou a herança dele. Aquilo era dele, a herança física dele ele queimou. Porque ele achou uma herança maior. Então ele não ligou para as coisas dessa terra e foi atrás de Elias. Então Eliseu, ele continuou atrás de Elias. Ali, vou até onde for, eu quero porção dobrada. E quando Elias ele é tomado, ele fala assim: meu pai e seus cavaleiros, Esse mostra literalmente a paternidade de Elias sobre a vida de Eliseu. E a gente vai um pouco mais a fundo, a gente vê até mesmo a paternidade de Davi. Mesmo Davi sendo perseguido por Saul, ele fala assim: meu pai, por que me persegues? Às vezes, hoje, pai que tem filho, o pai ele corrige o filho. A palavra em Hebreus 12 fala assim que o pai ele corrige o filho, a quem ele ama. Aquele que não é filho, aquele que não é corrigido, esse é bastardo. Hoje eu vejo a nossa geração como bastardos. Nós não aceitamos a correção. Nós não aceitamos quando o pai mostra o melhor caminho. Há um orgulho, uma soberba, há um rejeito de filho pequeno achar já sabe melhor do que o pai, isso falando em questão física.
Isso a gente leva para o Evangelho ao ponto de olharmos para a autoridade espiritual, olharmos para os nossos pastores que nos geram. O Senhor Jesus falou para Nicodemos, falou assim, é necessário aquele que, para nascer no Espírito, para nascer é necessário que nasça de novo. Para entrar no reino é necessário que nasça de novo. Nós entramos no Evangelho, Rafa, nós éramos bebezinho de tudo. Eu não conhecia nada de Bíblia, pastora, nada. No primeiro culto que eu fui, para mim foi muito impactante o apóstolo falando sobre Sansão e Dalila. Eu falava para Rafa, quem são esses, né? E ela falou, meu Deus, você não fez escola bíblica? Eu falei, não, dominical, eu falei, nunca fui. E ali o pastor Marcelo Mota, que é meu paizão espiritual, que me gerou, ali eu dei trabalho. Como diz o apóstolo, é um gadareno. Mas ele me cuidou, abriu a porta de casa, a casa deles, né? Ele foram anos e anos e anos e anos e anos. E nesse amor só existe para alguém que recebe alguém na sua casa para te gerar. É só quem tem paternidade, só quem é pai, né? Só pode ser. Eu falo das minhas filhas, né? Que eu aprendi a ser pai quando as minhas filhas nasceram. Mas eu aprendi também a ser filho. Quando minhas filhas nasceram, eu aprendi a ser filho. Que eu falei assim, uau, é esse amor, é isso que me rega, é esse cuidado, é esse zelo. Eu falei assim, eu admirei muito mais os meus pais, tanto físicos quanto espirituais, né? Quer falar um pouquinho? A Rafa tem a história dela. Quero também. Essa questão da paternidade foi algo que eu tive teve que ser gerado em mim, assim, do nascedouro mesmo, porque eu não tive a oportunidade de crescer com os meus pais, né? O meu pai, assim, até os 5 anos eu cresci com ele, depois os nossos caminhos ali foram diferentes. Então, você cresce, eu já sou da geração que cresceu sem o pai, então é uma geração que cresce com dificuldades de receber ali uma repreensão. Eu fui uma jovem que tive muita insegurança, né? Porque a figura do pai, ela traz segurança, né? Para uma criança, para um adolescente, menina, né? Principalmente para uma menina. Então, eu tive que aprender a fazer tudo sozinha, eu cuidando de mim mesma. Minha mãe nos criou ali, trabalhando, eu e os meus irmãos, tenho 2 irmãos. Então, foi um processo difícil. E quando a gente se converteu ali na Casa Firme, e o Senhor ele iniciou esse processo de mostrar a paternidade dele para mim. E teve até um pastor que foi, né, que é o Epi Emiliano, né, que o pastor Marcelo também às vezes fala dele, nosso pai espiritual, o pastor Marcelo Mota. Ele é muito usado em sinais, em curas, né, muitas manifestações do poder de Deus. Mas trazendo para mim o que o Senhor me impactou através da vida dele foi a cura na paternidade mesmo. Porque na época eu nem entendi, Deus foi me ministrar isso anos depois. Mas nessa ministração, o Senhor me levou ao meu nascimento. E ali ele curou a paternidade dele sobre a minha vida. E ali foi executada uma cura no meu coração. E dali para frente, eu comecei a entender mais sobre a paternidade, algo que eu não foi fácil assimilar. Assim como o presbítero Felipe falou que para ele foi fácil assimilar a paternidade do Senhor. Para mim, não. Para mim, eu tive que construir no Senhor essa relação entre mim e o Senhor, né? E a questão de você ser corrigido por Deus, de você aceitar a paternidade do Senhor, é você aceitar a correção do Senhor. Porque assim como o presbítero disse, o pai corrige ao filho que ama. Então, se eu sou uma pessoa que eu recebo Deus como pai, eu vou ter mais facilidade para obedecer. Né? Obedecer aos mandamentos, obedecer à figura do filho, né? O que Deus espera de nós, que façamos como o filho fez, né? Assim como o Jesus ele veio e obedeceu ao Senhor, né? Obedeceu ao Pai, não fazendo a sua própria vontade, mas fazendo a vontade daquele que o enviou. Assim o Senhor espera de nós como filhos. Esse é o nosso papel, esse é o nosso lugar. Às vezes as pessoas elas esperam do Senhor, assim como o filho pródigo, ele queria a herança, mas ele não sabia qual era o papel dele, qual era o lugar dele, o que significava ter um anel,
né? O anel de filho, né? E em 1 João 4, eu vou citar aqui o 9 e o 10, diz assim: nisso se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Então, o Senhor, Deus, Ele nos deu tudo que havia de mais precioso para que nós pudéssemos ter um lugar nele, para que nós pudéssemos ser como seu filho e nele termos a herança. Mas que herança é essa? É física? É uma bênção? Não. Ainda que as mãos dele nos abençoe, porque ele é extremamente bom. O Senhor, ele preparou um lugar para que a gente possa repetir tudo aquilo que o Senhor Jesus fez, né? Na palavra ele fala que obras maiores ainda nós faremos no nome do Senhor, né? Então ele deixa um comando para nós: ide, fazei discípulos, né, na terra até que ele venha. Então o último mandamento, a última frase ali que o Senhor Jesus ele deixou para os seus discípulos é: ide, fazei discípulos em meu nome, né? Para que a gente possa ter esse lugar no Senhor, fazendo discípulos, tendo essa filiação, entendendo quem é Deus, como é a paternidade dele, entendendo o nosso lugar, a nossa responsabilidade como filhos, né? O que o Senhor espera de nós, qual é o comando que ele tem, ser resiliente, né? Ser ali uma pessoa ensinável, porque os nossos pais espirituais, nossos pais físicos, eles sempre vão ter uma visão mais ampla, né, do nosso caminho, assim como Deus tem uma visão ampla do nosso caminho. Ele fala que os pensamentos dele são maiores do que os nossos, porque a visão dele é diferente da nossa. Muitas vezes a gente está passando por uma situação e a nossa visão está completamente fechada naquele problema, naquela situação. E às vezes o Senhor, ele usa um pai espiritual, uma autoridade para vir e mostrar um caminho. Às vezes é tão simples, é tão fácil, é um detalhe. É um detalhe que a gente precisa se sujeitar, é uma cura que a gente precisa receber de Deus ali no nosso coração, para que toda a situação seja transformada, né? Então, o Senhor, ele tem sempre uma visão mais ampla, e com isso abrange em todos os âmbitos, né? Porque se eu não sou um bom filho, se eu não sou um bom cristão, eu também não sou um bom funcionário numa empresa, porque às vezes as pessoas elas não conseguem receber uma ordem, receber uma correção ali, olha, fica atento a nisso, seja dessa forma. Então, muitas vezes a gente vê essa geração de agora que ela não pode ser corrigida, ela não pode ser orientada, né? As pessoas não recebem isso bem. Por quê? Porque lá no seu nascedouro, quando você era criança, muitas vezes você não teve ali essa relação entre pai e filho, né? Isso me faz lembrar de um livro do apóstolo Issan, que está inclusive esgotado, não tem mais, né? Quem sabe a editora Halal aí coloque para ter mais, para você ter acesso, que chama Quem deles você Pai, Filho e Espírito Santo. Quem deles você conhece? É um livro porque às vezes a gente conhece Jesus, a gente ama Jesus, mas tem dificuldade, né, de conhecer o Deus Pai. E lá na nossa igreja Casa Firme, o apóstolo Issan, ele geralmente no final a gente faz uma oração, ele apaga todas as luzes, 3 minutinhos, e quando ele faz a gente repetir algumas palavras, ele faz a gente fechar a mão, né, presbítero? Né, presbítera? A mãozinha, para mostrar que a gente está segurando na mão do Pai. Para a gente sempre se lembrar que Deus Pai está segurando nas nossas mãos. Esse livro está esgotado, mas o apóstolo Issan tem vários livros assim que são verdadeiros documentos espirituais. O presbítero Felipe falou da paternidade pastoral aqui, né? Falou do pastor Marcelo Mota, que é o pastor direto dele, que é o pai dele espiritual, e eu acho importante a gente entender nos dias de hoje
o papel da igreja. Então, o apóstolo Lisandro tem um livro que chama Minha Igreja, Porta dos Céus, porque a gente vive um movimento de desigrejados. Exato. Quando a pessoa é desigrejada, ela não vai entender a paternidade, né? Exato. E esse livro, ele mostra a importância, à luz da palavra, sobre a igreja de Cristo. E quando você entende a igreja, você está na igreja, é muito mais fácil você entender a paternidade e reconhecer a paternidade maior, que é ter o Deus Pai. Porque, olha, você pode não ser evangelista, você pode não ser missionário, você pode não ser nada, mas você é filho e filha de Deus. E você que quer adquirir os livros da editora Halal, pode ser através do nosso WhatsApp 011 97077 5577. Tô certo ou não tô, presbítero? Corretíssima, pastora. A gente vê como Paulo, né, que fala assim, reaviva o dom em que por imposição de mãos você recebeu. A nossa herança, Paulo, ele gerou filho também, gerou Timóteo. E aí você vê a herança espiritual de Paulo, aquilo que ele gerou de Paulo vindo sobre a vida de Timóteo. Né? Hoje nós na Casa Firme, nós somos filhos da Casa Firme. Então eu sei qual é o nosso chamado, eu sei qual é a nossa direção. Nós somos avivalistas, o Senhor nos chamou para ser avivalista. Essa é a nossa herança, é uma casa profética, nós somos profetas. Nós sabemos quem nós somos. O apóstolo Issan, o pai da casa, que fundou a casa, ele é um profeta, um avivalista. Os filhos deles, os primogênitos, né? No qual deles é o pastor Marcelo, que é o meu pai espiritual, nosso pai espiritual. Ele é um avivalista, também ele é um profeta. E nós entramos debaixo dessa unção, nós entramos ali entramos debaixo dessa paternidade, né? Então, o Senhor, Deus, ele é Deus de Abraão, Isaac, de Jacó. Então, eu carrego hoje a capa que nós carregamos, que nós buscamos. A herança que eu busco hoje foi uma herança que o Senhor Jesus prometeu nessa terra, por esses tempos, ao apóstolo há tempos atrás, o qual não era nem nascido ainda. Mas aí veio, gerou uma geração, tem gerado outra geração. Nós podemos dizer que nós somos a terceira geração, né? Nós honramos a vida dos nossos apóstolos, né, como pais, como os avós, né, como pais espirituais, mas como os avós é o pai da casa, né, a voz dele ali é o que manda, né, a voz dele é o que manda, mas nós estamos totalmente alinhados debaixo ali de uma autoridade. E nós sabemos que toda a nossa herança espiritual, nosso chamado, ela tem um ativador, ela tem um pai, porque se você não tem um anel, você pode estar em qualquer lugar. O Senhor não nos chamou, como está em Mateus 15, o Senhor não nos chamou para comer migalhas. Senhor Jesus, ele nos deu um lugar, ele conquistou uma mesa para que nele nós pudéssemos receber todas essas coisas e fazer, não para nós, não para a glória humana, não para a glória, mas para a glória dele, né? Nós temos que tomar o nosso lugar de filho, né? Quando os discípulos olham para o Senhor Jesus, eu acho muito legal a passagem também da mulher samaritana em João 4, né? Que ela fala assim, eu não sei onde adorar, mas eu adoro como os meus pais me orientavam. Então, assim, eu não sei aqui ou lá, mas os meus pais adoravam aqui, mas eu creio que Cristo virá e nos mostrará onde devemos fazer. Então, a gente nós replicamos aquilo que nós aprendemos também, né? Nós replicamos no reino, replicamos no trabalho. Então, se nós não temos uma paternidade, como a Rafa falou, nós replicamos essa insubmissão, né? Nós é uma geração insubmissa, infelizmente. Então, eu vejo um clamor de Deus, realmente, para que a gente não seja um desigrejado, não seja um mendigo espiritual, que fica passando de porta em porta, pegando migalhas. Meu amado, se você saiu do teu lugar, de onde você foi gerado, se você tinha pastores que te geravam, né? Se você tem problema de paternidade, se você é difícil reconhecer, obedecer, amar, você tem um pai sobre todos. É o Deus Pai, o Senhor Jesus, ele nos levou a este lugar. Ele nos deu essa filiação. Ele era primogênito, ele era unigênito que se fez primogênito, nele nós nos tornamos filhos. Volta para o teu lugar como o filho pródigo voltou. Volta para o teu lugar para que você torne filho, para que você tenha um lugar, para que você tenha herança. Se você que saiu de casa com problemas com os seus pais, volte à casa do seu pai, volte a amá-lo. Todos nós temos problemas, inclusive você, eu, todos nós temos problemas, nós erramos, assim como nossos pais também falham. Mas é importante hoje nós entendermos o papel do filho. Se nós queremos receber a herança de Deus, não só uma herança física, mas uma herança eterna, uma herança de glória, volte para a tua casa, volte para os teus pais, peça perdão
peça perdão se você de alguma forma feriu a paternidade dos seus pais. A palavra que em Malaquias fala que a unção de Elias, ela vem para ligar o coração do pai ao filho e do filho ao pai. Senão ele virá e ferirá a terra com maldição, ferirá com maldição. A gente vê toda a família ali de Noé. Noé, ele tinha 3 filhos, sendo Quem e Jafé. Ele tinha os 3 filhos, porém quem ele entra, ele vê a nudez do pai. E ele vai contar para os irmãos, ele vai expor o pai. Fala assim, nosso pai está em pecado, o pai fez isso, o pai fez aquilo. Mas os 2 irmãos, eles tinham temor, eles entraram de costas para cobrir Noé. Olha a reverência dos filhos. Olha como eles vêm cobrir os pais. Haviam 2 que tinham entendido a paternidade, que cobriam a paternidade, protegiam a paternidade e tinham um lugar de filho. Mas quando Noé acorda, que passa, que vem a sobriedade, ele amaldiçoa toda a geração de quem? Fala assim, seja a sua geração, seja os seus filhos malditos. Eles vão servir, vão ser escravos. Ali uma maldição liberada da paternidade. A gente não vê o pai amaldiçoando o filho, a gente vê o pai amaldiçoando os filhos dos filhos. Né? Eu vejo que desde ali, desde o comecinho, desde Noé, desde Abraão, Deus nos chamando à paternidade. E quando eu vinha, o Senhor me ministrava no coração, quando Abraão mesmo, né, falou assim, Senhor, vai ser Damasceno? Não, vai ser aquele que você vai gerar. Mas quando ele gera, ele fala, olha, se cumpriu a minha promessa, agora eu tenho um herdeiro, estou feliz. E aí Deus fala assim, me entrega teu herdeiro, me entrega tudo aquilo que para você era, é o que você queria, Abraão. E Abraão vai, fala assim, vamos subir, mas nós vamos descer, porque ele queria que Deus era poderoso para ressuscitar. Mas quando ele estava para oferecer o filho em sacrifício, ele vê ali um cordeiro. Ele vê ali, eu falo assim, Deus proveu para si um cordeiro. Ali o Senhor Jesus, ali o nosso Pai estava falando assim, Pai eterno, Pai de toda a glória, estava falando assim, eu estou dando o meu filho, para que você possa ter nele, com esse cordeiro, você possa assumir a verdadeira herança. Não é... E a própria palavra fala assim que os filhos, eles são a herança dos pais. A gente falando a respeito de herança, de filiação, paternidade, nós temos que tomar o nosso lugar como filhos, pastora, parar de ser mendigos espirituais. Nós temos que deixar o nosso ego de lado, realmente deixar Deus tratar as nossas feridas, estruturar a nossa família, né? Voltar ao nosso lugar, aceitar a repreensão, aceitar a palavra que ela vem para nos corrigir. A palavra nos diz que o evangelho é uma porta estreita, o reino dos céus para entrar é uma porta estreita. Ela vai nos lapidar, mas se nós não aceitamos ser corrigidos, nós negamos a nossa paternidade, nós negamos a paternidade de Deus. Né? Deus quer tanto nos dar, mas será que nós queremos ser tanto receber ao ponto de nos submetermos à unção, à autoridade de um líder, dos nossos pais? Você que é mais novo, honra teu pai. Se seu pai dá uma ordem para você ali na casa, dá uma instrução, você vai ser bendito, não só por fazer isso, vai te proteger, mas porque também Deus vai te honrar. Isso eu te garanto, eu passei por uma recentemente, né? Meus pais, hoje já somos casados, já tenho a minha família, né? Nós aprendemos que nós agora, nossa família agora são os nossos familiares, né? E minha família, minha esposa e minhas filhas. Mas eu não deixo de honrar, nunca deixei de honrar os meus pais, até hoje. E recentemente eu precisei um pouquinho mais, né? E quando passou tudo, e ali você não olha, você fala, são os meus pais, eu preciso ajudar, preciso honrar, né? Precisaram de uma ajuda e a gente não mede esforços. Eles não mediram esforços conosco. Então, e passou um tempo e o próprio Senhor falou assim, filho, eu que vou te recompensar. Né? Porque você se colocou como filho, agora você vai receber o que é meu. Pastor, não deu uma semana, mas uma semana assim de bênçãos que sobreveio sobre a minha vida. Que você fala assim, nossa Senhora, eu não pedi, não mereci, não corri atrás, mas ela veio simplesmente por você se comportar como filho, por você proteger os seus pais. Sejam eles físicos, sejam eles espirituais. Nós temos uma herança, né? Algo de Deus para as nossas vidas que nós acessamos através dos nossos pais. Tão lindo, né, presbítero? É tão lindo a gente ver, e você disse muito certo, né? A gente vive uma geração que não sabe o que é respeito pelos mais velhos, pelos pais, né? Pela mãe. Hoje, quando um filho é corrigido, às vezes, até porque a lei muitas vezes protege de uma maneira que
não vou dizer exagerada, mas é exagerada que às vezes um pai não pode corrigir seu filho, né? Porque diz que é abuso, que está maltratando e etc. E é um tempo que precisa disso, porque está tudo muito à vontade, né? Você como mãe, como filha, o que você pensa disso? Nós estamos vivendo numa geração muito difícil, né? Em que realmente você corrigir o seu filho tem uma... Lógico que tem sempre uma parcela de pessoas que abusam, enfim, né? Mas existe o equilíbrio que é no Senhor, né? O equilíbrio de você corrigir o seu filho que você ama em amor, né? Não em você Violência. bater, em violência, enfim. Mas o que acontece é que os filhos hoje em dia, eles não querem ser corrigidos. Às vezes, se sofreu alguma violência na sua infância, ele já remete, então, não vou corrigir. E não é dessa forma, existe esse equilíbrio que é no Senhor, existe o amor, né? A correção correta, ela é feita em amor, assim como Deus faz conosco, né? Então, existe esse equilíbrio a ser seguido, que a gente só encontra no Senhor, né? E muitas pessoas, muitos filhos hoje em dia, eles, assim como o Felipe, ele trouxe aqui para nós, Cã, Sem e Jafé, né? O que acontece? Às vezes, quantas vezes nós não nos comportamos como Cã? Às vezes de olhar ali um detalhe do nosso pai, da nossa mãe, às vezes um comportamento que nós não concordamos, né? E não respeitamos que eles são seres humanos, que eles podem errar, tanto na paternidade física quanto na espiritual, né? Nós não devemos olhar para esses detalhes, que cada um de nós temos detalhes, né? Então, qual é o papel do filho? O papel do filho é cobrir. O papel do filho é honrar a Deus, honrando seus pais, né? E isso envolve todas as autoridades, como está escrito lá em Romanos, fala que todas as autoridades, elas foram constituídas por Deus, né? Então, a gente não deve olhar, criticar, seja qual for o tipo de autoridade, seja a autoridade da sua casa, a paterna, seja a sua autoridade espiritual, seja muitas vezes também uma autoridade governamental, né? Nós devemos orar, devemos estar sempre em vigilância e amando acima de tudo, porque nós nos tornamos filhos quando amamos como Ele amou, né? Então, se nós temos alguma diferença, alguma rixa, seja o que for, nós devemos dar a nossa outra face, andar mais uma milha, ter paciência, né, com todos ao nosso redor. E isso é ser um filho, você amar como Ele amou, porque Ele fez o sol nascer sobre os bons e os maus. É assim Ele espera de nós, o nosso caráter em Cristo, né? E nós somos lapidados pelo Senhor quando as circunstâncias acontecem, quando existe alguma situação de que nos coloca em risco ali, que nos coloca para pensar em todas as coisas, né? É verdade. Olha, e eu quero aproveitar aqui esse momento que a gente está falando para dar 2 recadinhos. Semana que vem, na nossa igreja Casa Firme da Saúde, Avenida do Cursino, 2537, vai ter o Veredas Ira. Irai-vos e não pequei, gente. A gente precisa aprender, isso é muito importante. A gente está falando aqui que não aceita de correção, filho que não aceita. Às vezes vem uma ira e quer se rebelar. Então, o Veredas Ira, que vai tratar de traumas, vai te limpar por dentro, vai acontecer lá na CAF Saúde. Você pode também entrar em contato conosco, 11 97 077 5577, para mais detalhes. Será no dia 27/7. E no mês que vem a gente tem um evento que chama Cedro. O que é Cedro? Vai ter o Cedrão, que é um dia de encontro
num sábado, dia 17 de agosto, começa de manhã, vai até a noite, aonde todos os ministérios, vários ministérios vão estar lá mostrando um pouquinho, falando um pouquinho da visão da igreja. A partir do momento que você participa desse retiro Cedro, depois, dentro da Igreja Casa Firme, você é separado por grupos de discipulados. Homens com homens, mulheres com mulheres. Todo mundo da igreja passa pelo Cedro, o que é fundamental, porque além da palavra de Deus, você vai saber sobre a visão da igreja, né? O cedro, todo mundo sabe, é muito falado na Bíblia, aquela árvore que tem muito lá no Líbano, que antes de você começar a ver ela aparecer, a raiz dela cresce mais de 3 metros. Isso para dizer que você precisa estar enraizado na palavra de Deus para poder crescer forte no Senhor. Esses 2 avisos você pode saber mais no 011 97077 5577. E uma dica de livro: Mulheres Coluna de um Palácio. A Rafa é mãe, eu sou mãe, sou avó, sou triavó, com 3 netas, né? E a gente sabe que a mulher é coluna do seu palácio, da sua casa. Como é importante a mulher sábia que edifica a sua casa. Faz toda a diferença, inclusive como auxiliadora do pai, né? Que é o cabeça do lar, que tem que gerar essa paternidade hoje, que é tão difícil, né? Nessa juventude que a gente está falando. Quer livros da editora Halawy? WhatsApp 011 97077 5577. Um abraço também para o pastor Odair, que entrou aí pelo YouTube. Presbítero. A pastora falou a respeito, né, da vencendo a ira, né? Isso. Às vezes os pais erram as mãos, né? Muitas vezes. E o filho ele projeta até mesmo Deus como um Deus severo, né? Como um Deus. Então, é um Deus mau, um Deus que castiga, um Deus que tem que se passar da linha. Ele projeta, né? Ele projeta aquilo. Então, ele pega essa paternidade que ele recebeu, ele projeta em Deus, né? Mas Deus não é assim. Deus, ele é amor. Deus, ele é bom, né? Deus, ele nos amou ao ponto. Tudo que Deus quer é que a gente se converta de todo o nosso coração, né? Nós erramos, pecamos. Infelizmente, ainda continuamos errando e pecando, mas a palavra também nos diz, né, confessar seu pecado uns aos outros para que haja remissão. Então, essas ferramentas ela da Casa Firme, né, ela preza muito na paternidade. Nós ontem fizemos a formatura de Educando Filhos. Educando Filhos à maneira de Deus. Né? Para que a gente, então, nesse curso eu também vi muitas coisas, né, de atitudes minhas. O Senhor me levou numa profundidade do meu coração. Da forma como agia com as minhas filhas, de algo que eu tinha lá de trás que eu projetava nelas, né? Isso é comum nós fazermos. E às vezes é no subconsciente que isso acontece. Exato. É uma questão que simplesmente vai acontecendo, né? A gente vai fazendo. O filho faz o que vê o pai fazer. Às vezes nem sempre aquilo que é sempre bom, né? Por isso que a palavra ela vem para nos moldar também paternidade, né? Então a palavra fala assim, ó, não aparte a vara do seu filho, né? Porque quando ele cresce ele não se desvia do caminho. Então é necessário sim a correção, mas de uma forma correta, né? A correção do amor. Hoje, quando Deus, a coisa mais maravilhosa para mim hoje é quando Deus me corrige. Quando Deus me para e fala assim, filho, precisamos acertar alguns ponteiros. É quando Deus dá sonho. Quando Deus vem na palavra, manda profeta, fala assim, precisamos acertar alguns ponteiros. Para mim é uma alegria. Porque ali eu falo assim, Senhor, o Senhor não passou de mim. Eu falo assim, o Senhor ainda conta comigo. Eu falo assim, Senhor, mesmo eu errando, o Senhor, um Deus tão grande, um Rei eterno, que tem toda a glória, todo o poder e domínio, se importando com uma poeirinha. Eu falei, Senhor, o Senhor ainda me tem por filho. O Senhor quer que eu me aperfeiçoe, o Senhor pode, se rasga, às vezes dói, né? Não é ser corrigido, não é fácil, não é gostoso. Mas é um privilégio, não é? Mas é um privilégio. É um privilégio. E nós nos sentimos privilegiados. Então, quando Deus nos corrige, é algo maravilhoso, porque nos garante a nossa filiação, né? Nos dá a Ele como um pai. Quantas vezes Deus nos corrige naquilo que nós fazemos, no que nós falamos, aquilo que nós sentimos. Aí eu falo, poxa Deus, mas Senhor, eu não cheguei a fazer, mas só de você pensar, só de estar no teu coração,
né? Como Deus ele zela por nós como filhos. Isso só um pai pode fazer. E é isso que eu queria que todos aqueles que nos ouvem hoje entendesse também no coração. Deus ele não é mau. Eu não sei como foi a tua paternidade, a tua história com teu pai, com a tua mãe, mas Deus ele é bom. Como o Senhor ele distribui, ali fala que o Senhor ele distribui os talentos, né? E se ausentou e deixou ali eles cuidando para que multiplicasse, né? Então o que tinha um fez dois, o que tinha dois o outro fez 5, o outro fez 10, mas tinha um catou e enterrou. Ele fala assim, ó, aí o Senhor vem colher a multiplicação, ele vem colher aquilo que foi investido, aquilo que eu deixei, cadê os dons, os talentos que eu deixei com você? E quando ele chega para aquele que escondeu, ele fala assim, Senhor, eu sei que tu és temível, que o Senhor colhe onde não plantou, que o Senhor... Eu fiquei com medo de perder, então eu enterrei. Eu falo assim, mesmo você sabendo que eu sou severo, então a maneira como que eu vou te tratar é a maneira como você me vê, né? Então toda a palavra nos garante que Deus, a palavra diz que Deus ele é amor. Ele é amor, que Deus ele é misericordioso. Como Daniel orava, Daniel conhecia um Deus de misericórdia maravilhoso. Ele fala assim, Senhor, a nós pertence o corar de rosto. Olha que linda, era uma oração de Daniel para com Nabucodonosor. Nabucodonosor foi levantado como um martelo para esmiuçar, como uma autoridade para corrigir os filhos de Israel, né? Então Deus ele fala em Jeremias, fala assim, eu levantei Jeremias, ele é meu servo, eu estou levantando ele como um servo para corrigir Israel. Só que Daniel, ele entende isso. Alguns quiseram fugir, outros quiseram, todos esses Deus tratou da maneira como Deus te falou que ia tratar. Mas o posicionamento de Daniel é a coisa mais linda, porque ele se submete e fala assim, olha, quem estabeleceu Nabucodonosor como rei foi Deus. Então, quando Deus ele dá uma palavra dura para Nabucodonosor, ele fala assim, Nabucodonosor, que não seja para ti essa palavra, mas para os teus inimigos. Mas a palavra para você, a sentença para você é essa. Ele tem temor de falar com o rei. Ele vê uma liderança, ele vê um líder estabelecido por Deus. Seja ele bom ou mal. Mas ele se submete quem? A Deus. Por isso Deus o honra. Daniel acessa coisas maravilhosas, até mesmo dos fins, dos dias que nós estamos para viver hoje, pastor. Daniel pôde ver lá atrás, pela obediência dele, pela submissão dele. E Daniel ele fala assim, Senhor, a nós pertence o corar de rosto, a vergonha, mas a ti pertence a misericórdia, a ti pertence o amor. Deus ele é tudo isso. Não basta daquilo que nós vamos buscar nele, né? Glória a Jesus por isso. Glória a Jesus, né, presbítera? Amém. É maravilhoso você poder viver com Deus. O Senhor ele quer restaurar a identidade dessa geração, que muitas vezes foi deturpada, que o inferno tem tentado destruir. A gente vê jovens, nós lideramos jovens, né, na Igreja Casa Firme de Alphaville. Então a gente percebe que a identidade dos jovens está sendo roubada, exatamente por não ter estabelecido isso, o pai, a mãe, o respeito pelos pais, de você não criticar os seus pais no físico mesmo. Às vezes em coisas pequenas a gente vê filhos rebeldes, porque de repente o pai corrigiu, porque de repente não concorda com a vida, com a vivência, com ali a casa. E por tão pouco as pessoas elas têm se perdido em sua identidade pela falta do pai, né? Pela falta desse lugar. Então o lugar na mesa de Deus, você tem que saber qual é o seu lugar na casa. Então independente de como foi a sua vida, meu querido e minha querida, independente de como foi a sua infância, saiba que o Senhor ele tem um lugar para você na mesa. E que você possa nessa manhã de domingo, que se inicia essa semana maravilhosa, que você possa liberar perdão. Se de repente você foi ferido pelo seu pai, pela sua mãe, se dependente você não cresceu com os seus pais, que você possa liberar um perdão e que você possa reconhecer o amor e a paternidade de Deus, que só traz bênçãos para a sua vida, não maldição. Quando você se submete, quando você se inclina ao Senhor, larga a sua razão de lado e pensa na palavra de Deus. O seu parâmetro é a palavra do Senhor. Como é o seu papel, o que você deve fazer, está na palavra do Senhor. Então se submeta, porque independente se você estiver certo ou errada, essa não é o ideal aqui.
Isso não é o que vai te movimentar no Senhor. O que vai te movimentar, o que vai fazer você estar cada vez mais perto de Deus é a sua obediência, é a sua adoração a Deus. Amém. Glória a Deus.